Um bom dia a todos, né? A minha pesquisa, então, ela é intitulada como A Paisagem de Roque Gonzalez, sob a influência da usina hidrelétrica Passo São João, potencialidades e fragilidades. Eu sou a Tiane, o meu orientador é o professor Luiz Pipe e co-orientadora Raquel Vaz. Bom, introduzindo, então, a minha pesquisa, eu abordo sobre o rio como um elemento configurador e estrutural, né? A função dele na disponibilidade de recursos e no desenvolvimento e delineamento das cidades, né, do desenvolvimento das cidades, e sobre o papel da influência antrópica na artificialização desses recursos, né, desde a canalização de rios, o desvio de rios, as usinas hidrelétricas, né, que é o que vai ser tratado na pesquisa, e os impactos positivos e negativos da implantação desse tipo de empreendimento. Que existem esses impactos, porém eles precisam ser ponderados, né? Existem os positivos, existem os negativos, porém eles precisam ser ponderados. Essa situação, então, ela ocorre no município de Roque Gonzalez, no noroeste do Rio Grande do Sul, onde teve a implantação da usina hidrelétrica Passo São João, junto ao Rio Ijuí. Após a implantação da usina, início de operação em 2012, foi lançado o plano diretor, né, isso em 2020 já, publicado em 2020, onde no plano foram elaboradas estratégias e ações que, por observação, né, conforme a nossa análise, elas são relativamente superficiais e são decisões intuitivas, né, o direcionamento de ações é totalmente intuitivo, né. Embora tenha sido elaborado juntamente com a empresa, responsável pelo empreendimento, não se tem um diagnóstico da paisagem atual do município, baseado nos estudos de viabilidade da construção do empreendimento, né, no EIA-RIMA e no PBA. Então, há uma necessidade de compreender a paisagem, identificar e caracterizar seus atributos para planejar a paisagem de uma forma sistêmica e ecológica, resultando num desenvolvimento sustentável em todos os sentidos, né? Economicamente e ecologicamente. Então, a pesquisa ela se propõe a diagnosticar as potencialidades e fragilidades da paisagem e elaborar diretrizes para um planejamento ecológico. Então, a justificativa ela vem através, né, dessa ausência da compreensão de impactos negativos e de impactos positivos, né, os negativos relacionados a questões ambientais, ecológicas, culturais, históricas, e os positivos à própria geração de energia, crescimento econômico, aumento da arrecadação do município e todas essas questões de desenvolvimento, né? A falta do planejamento territorial prévio a partir de metodologias e ferramentas cientificamente eficazes, né, para todos os diagnósticos que são buscados. Há uma ausência de uma visão sistêmica e um planejamento do macro para o micro, né? Uma visão territorial para posteriormente trabalhar ações para a sede e para os distritos. Então, Roque Gonzalez, assim como a grande maioria dos municípios de pequeno porte, apresenta ações estratégicas de planejamento rasas e intuitivas, né, superficiais e intuitivas, e tem o foco na sede e nos distritos, basicamente, né? Não tem essa visão do macro para micro, desconsiderando essa inter-relação das dinâmicas culturais, sociais e biofísicas do território como um todo que poderiam ser exploradas, né? Além de apresentar a ausência da aplicação dessas metodologias para diagnósticos e a utilização das geotecnologias, quando são utilizadas, elas são somente como uma ferramenta de graficação, né, para espacialização dos mapas, mas não para diagnósticos quali e quantitativos. Então, ressalta-se que é perceptível o interesse das gestões nessas melhorias, e no direcionamento de ações e estratégias, né, as gestões elas buscam pelas melhorias, porém talvez não estejam fazendo da forma correta, de uma forma direcionada, né, com diagnósticos precisos. Então, dessa forma, não há uma garantia de efetividade das ações que estão sendo elaboradas no plano, sugeridas no plano. Então, assim, a pesquisa ela propõe identificar, caracterizar os atributos da paisagem do município, identificando suas potencialidades e fraquezas, para dessa forma gerar subsídios para a criação de uma carta, um catálogo da paisagem, e também se propõe a diagnosticar a fragilidade ambiental emergente, né, da paisagem atual, para, através disso, poder elaborar diretrizes que contribuam no planejamento ecológico e sustentável da paisagem do município. O objetivo geral, então, ele é basicamente discutir as transformações ocorridas na paisagem do município, considerando a influência da implantação da usina hidrelétrica Passo São João, identificando as potencialidades e fragilidades e que essas possam ser consideradas em um possível planejamento ecológico, né? Os objetivos específicos é caracterizar e identificar os atributos da paisagem,
compreender a influência da usina na paisagem, seus impactos e potencialidades, fornecer subsídios para a elaboração de um futuro catálogo da paisagem, uma carta da paisagem, né, através do método de identificação e caracterização das unidades de paisagem. Posteriormente, então, e através disso, né, diagnosticar a fragilidade ambiental emergente da paisagem do município e, através da análise multicritério para o diagnóstico da FAI, né, e fazer a triangulação desses resultados quali-quantitativos para a elaboração das diretrizes. No capítulo 2, eu já entro com a caracterização do município de estudo, para poder ser compreendida os autores que eu utilizei, levantei para a minha revisão de literatura, então compreender qual é a situação do município, né, a configuração. O município, então, ele se localiza no noroeste do Rio Grande do Sul, na região das Missões Jesuíticas, possui aproximadamente 7 mil habitantes, 57% vive na zona rural, é limítrofe dos municípios de Porto Xavier, São Paulo das Missões, São Pedro do Butiá, Rolador, São Luís Gonzaga, 16 de novembro, Pirapó e Itacaruaré, na Argentina, então fazendo o limite através do Rio Uruguai, que fica aqui nessa extremidade do território. A economia baseia-se atualmente na indústria, na agricultura e na pecuária. É uma região de transição de biomas, então alguns trechinhos ainda pega bioma pampa, mas trechos irrelevantes, né, em questões de área. E o clima é subtropical com 4 estações bem definidas. O território ele se localiza na macrobacia do Rio Uruguai, na macrobacia do Uruguai, né? Meso-Uruguai, região do Meso-Uruguai. O território em si ele se localiza na subbacia do Rio Ijuí. A maior parte do território está dentro da microbacia do Rio Ijuí, porém, alguns trechos nas extremidades desaguam, né, na microbacia do Rio Turvo, Santa Rosa e Comandaí, que é um dado interessante para avaliação depois com dados mais detalhados, né, se o município tiver, para fazer as análises de vulnerabilidade, talvez, das bacias, né, das microbacias. E a título de curiosidade, então, o município ele é pertencente da Rota Missões, por possuir vestígios jesuítico-guaranis do período do século XVII a XVIII, e já foi considerado pela Unesco, né, um dos 4 roteiros turísticos de maior potencial de movimentação de visitantes, e pelo Coré de Missões, um dos municípios com maior potencial turístico histórico e cultural, com aspectos físico-naturais inexplorados da região missioneira. Em relação à história, ela é marcada por 3 períodos distintos, né? O período em que a região era habitada por populações indígenas em Biá-Guaranis, e um período marcado por conflitos, né, entre a entrada do homem branco no Rio Grande do Sul, né, que foram as primeiras terras que eles adentraram, foi nessa nossa região. Então, houveram conflitos entre indígenas, homem branco, houve o martírio dos jesuítas, o extermínio da população indígena da região pela igreja, né? E a partir dali, então, houve um período que não tiveram registros, né? Que é a nossa segunda fase. Não houveram registros de povoações ou registros históricos dentro do território, porque se acreditava que a região era amaldiçoada, enfim, por conta do seu histórico de conflitos, né? Então, as primeiras movimentações de colonizadores só foram registradas em 1824, e esses povoados se estabeleceram junto ao Rio Uruguai, né, ou junto ao Rio Ijuí, aqui nas proximidades do Salto Pirapó, que a imagem está aqui ampliada. E junto já do Salto Pirapó também logo foi fundada a primeira usina hidrelétrica, que é uma CGH, né, ela encontra-se em funcionamento até hoje, 4 megawatts de potência, 4 ou 7, se eu não me engano. E o município, então, ele foi um dos primeiros territórios a ser adentrado pelo homem branco no Rio Grande do Sul, porém um dos últimos a ser colonizado do Rio Grande do Sul. Aqui tem o Cerro de Inhacurutum, né, que é onde viviam as populações indígenas, e o Salto Pirapó também é um dos nossos o principal sítio arqueológico do município, né. Porém, o Salto, hoje, ele encontra-se em acesso restrito por conta de se localizar numa área de risco da usina. Aqui as primeiras famílias, né, que se instalaram no município, a primeira usina hidrelétrica, que funciona até hoje, aqui o desvio, né, do canal. A inauguração da usina, as primeiras famílias de colonizadores, as características de edificações. A usina hidrelétrica, então, e os seus impactos, né. Aqui eu fiz um levantamento voltado
para a área de influência direta, por conta que essa área é a principal, a área que se sente com mais intensidade as transformações da paisagem, né, considerando a implantação do empreendimento. É um raio de 5 quilômetros, né, um raio parâmetro de 5 quilômetros, considerando o empreendimento como centroide. Então, nessa área, os impactos são percebidos com maior intensidade e eles acontecem também de forma mais brusca. As especulações, então, dessa nova construção de uma OHE iniciou na década de 90, e entre 2000 e 2005 foram elaborados e publicados os estudos de viabilidade, né, que é o EIA-RIMA e o PBA, né, Estudo de Impacto Ambiental e Plano Básico Ambiental. Então, desses documentos, eu extraí os impactos que foram previstos, né, para dentro dessa área de influência direta, que pega a sede do município, e classifiquei entre impactos positivos e negativos e montei o quadro conforme a tipologia do impacto, a temporalidade, a reversibilidade e magnitude. Os impactos positivos, então, eles apresentam-se em maior número e eles relacionam-se com questões históricas, culturais, ecológicas, ambientais e, geralmente, a maioria deles é permanente, né, irreversível. E os positivos, eles se relacionam com o crescimento econômico, aumento da arrecadação de ICMS, desenvolvimento urbano. Então, eles trazem grandes potenciais para o município, né? Em relação às transformações da paisagem, aqui eu tenho uma simulação do uso e cobertura dos anos de 2000, 2011 e 2019, onde as principais transformações seriam o aumento da produção da soja e o aumento da mancha do rio, né? Que talvez não estejam relacionados unicamente com a usina hidrelétrica, mas por localizarem-se na área de influência direta, podem ter sido influenciadas pela implantação do empreendimento. Aqui, então, os anos onde foram mais perceptíveis, né, a transformação da paisagem. Em 2005, tem-se a paisagem no seu estado natural, né, o rio no seu curso natural. 2011, talvez a paisagem mais impactante, por ter sido toda a área desmatada, né, a zona de alague ali do lago. Em 2021, já a paisagem se configurando, se consolidando. Em 2012, então, foi inaugurada a usina. Ela hoje trabalha com 77 megawatts de potência geradora. Aqui eu tenho ilustrações para representar o que é montante e o que é jusante, que eu vou abordar bastante no trabalho, né? Aqui se localiza a barragem, então o que fica abaixo da barragem, o percurso do rio normal, né? Do rio natural é jusante, e a área onde se forma o lago é montante. Montante, o lago, aqui é onde o rio foi desviado, lá a casa de forças, canal de fuga, e o rio é jusante, fazendo a curva lá. Aqui o rio é jusante, também abaixo da barragem, e aqui o rio faz uma curva, né? A montante, então, tem essa abundância de água por conta da formação do lago, e a jusante, o rio segue o seu curso normal. Essa ilustração, né, representando o montante, jusante e as áreas de influência, ela foi feita depois do levantamento de campo. Então, conforme as percepções, né, pelo curso do rio, a montante a gente percebe-se, né, que não tem tanta qualidade paisagística quanto a jusante. A jusante tem diversidade da fauna, da flora e afins, né, e a montante não tem essa percepção, as formações florestais são fragmentadas, a degradação de APPs, enfim. Sobre o lazer, recreação e turismo, do antes e depois, antes era basicamente espaços naturais, né, contato com a natureza. Então, o público frequentava balneários, o Balneário do Juca, Balneário do Granito, Balneário Cachoeirão, o próprio Salto Pirapó, e esses espaços, eles se localizam hoje, a maioria deles, né, só o Balneário do Juca que se instalou novamente e não fica dentro dessa área de risco. Então, a maioria deles se localiza dentro da área de risco da usina hidrelétrica, que é essa ponta aqui do município. E eles permanecem hoje da forma natural, porém não podem ser acessados, né? Não tem esse acesso liberado. Então, em 2021, já se tem a formação dessa nova paisagem, com novos espaços públicos, né? A prainha municipal, o Balneário do Juca, então, foi realocado, e surgiram também novos espaços privados para recreação da população. Em relação ao uso e cobertura do solo, então, a maior transformação percebida de 2005 a 2021 foi a questão do aumento da produção da soja, né, e o aumento da mancha de rio.
E também o aumento das manchas de urbanização, apesar de não somar 1%, né? Mas houve esse aumento significativo. Sobre o plano diretor, então, o plano ele foi publicado em 2020 com a participação da empresa responsável pela OHE. As diretrizes voltadas para as APPs, elas seguem a legislação, a licença ambiental do empreendimento, né, que variam de 30 a 100 metros, conforme as unidades de conservação que eles foram interligando. As diretrizes gerais, elas são intuitivas, né? Há uma ausência de simulações de cenários positivos, negativos, com a aplicação das ações, né, que são propostas do plano, e não tem diagnósticos precisos, né? Apesar de terem sido feitas diversas reuniões, ter a participação do público, então não se tem um diagnóstico preciso, né? Tudo muito intuitivo. Então, a base de dados, ela apresenta certas lacunas, não apresenta detalhamento e não é multidisciplinar, né? Então, é necessário atualizar e incrementar as bases de dados para a realização também de novos estudos e novos diagnósticos, potencialidades, fragilidades, e, enfim, todas as tipologias possíveis, né? Aqui eu começo a minha revisão de literatura, onde eu abordo sobre autores que eu utilizei para a realização do trabalho. A realização da paisagem natural com a herança cultural, né, do local. A relação da população, então, com a paisagem, né? O rio como um elemento natural e configurador da paisagem, e a influência antrópica no seu processo de artificialização, né, como o homem impacta, né, na transformação dos rios, dos recursos hídricos. Aqui eu trago sobre a importância das APPs de rios e o papel das APPs, né, que elas não estão ali como um empecilho, elas têm um papel de manutenção dos ecossistemas e conservação da biodiversidade. Então, elas têm que ser utilizadas de uma forma positiva pelo município, né? Não podem ser enxergadas de uma forma negativa pela população. Então, eu trago aqui abordagens e normativas do Código Florestal e também de outros autores que citam outras medidas de buffer, né, de largura de APP. Um deles é o Bentrup, que talvez fosse o mais adequado, porém, considerando a realidade do município e uma possível aplicação, né, eu considero para o trabalho mais adequado as larguras do Helvis-Smith, os quais eles estabelecem uma função para cada largura de buffer, né? Então, na verdade, para o trabalho eu adotei de 30 a 100 metros, mas considerando a hierarquia dos rios, né? Claro que a montante da usina segue a licença ambiental do empreendimento, mas a partir dali, então, essas larguras têm que variar de 30 a 100, considerando a hierarquia dos rios. Aqui eu falo sobre a importância da compreensão estrutural da paisagem para um planejamento sustentável, reconhecer o que é mancha, o que é classe, o que é matriz, o que é corredor, o que é fragmento, o que é mosaico. Então, isso aqui facilitou muito na questão tanto nas análises aéreas e de satélite, quanto nas visitas a campo. Então, compreender qual é a dinâmica que ocorre em cada espaço, em cada recorte espacial. Instrumentos aqui eu trago de gestão, né, que são as cartas e os catálogos da paisagem, que elas podem contribuir na proteção, conservação, gestão, planejamento, ordenamento e também projeto, né. Aqui eu abordo também sobre as unidades de paisagem como um método de caracterização, né, onde a gente tem essa possibilidade de dividir o território em unidades homogêneas, né, diferentes recortes espaciais homogêneos, com características homogêneas, e a gente consegue analisar essas áreas com maior direcionamento, né, e consegue direcionar depois ações e diagnosticar as potencialidades e fragilidades de uma forma mais eficiente, né. O planejamento ecológico da paisagem através da análise multicritério. Aqui eu abordo sobre análise multicritério, né, utilizada para o diagnóstico de potencialidades, fragilidades, potenciais de uso, né, aptidões de uso do solo. Então, basicamente funciona da seguinte forma: tem vários autores que trabalham com esse tipo de análise, né, porém, aqui eu exemplifiquei o Ian McHarg. Então, basicamente funciona onde a gente levanta, né, os dados fisiográficos do território, declividade, relevo, hidrografia, pedologia, enfim, uso do solo, né? E a partir desses mapas, tu confecciona teus mapas temáticos
e a partir dos mapas temáticos, do cruzamento dos mapas temáticos, né, tu consegue ter o teu mapa síntese de aptidão e alternativas, ou mapa síntese de pontos de áreas potenciais para implantação, desde uma ciclovia, um mirante, uma trilha, um corredor verde, enfim, né? São diversas as possibilidades, tanto de potencialidades quanto de fragilidades a nível macro e micro. Então, como metodologia, o meu procedimento metodológico ele é basicamente o aporte teórico, né, que eu fiz agora anteriormente, a coleta de dados, que é a caracterização da paisagem, análise multicritério e o HP, análise de dados, então, dessa coleta, né, então são feitos os resultados qualitativos e quantitativos, e no final de tudo eu faço a triangulação dos resultados e elaboro as diretrizes. Na caracterização da paisagem, então eu faço o levantamento de campo, nos formatos aéreo, fluvial e terrestre, para caracterizar as minhas unidades. Aí eu espacializo elas através da utilização de ferramentas de geotecnologias e georreferenciamento, e depois eu também faço a caracterização das paisagens, sempre usando geotecnologias, né? Os meus mapas, todos eles, em todas as análises, foram feitos na escala MESO 1/50.000, né? Que é a escala adequada para esse tipo de análise territorial. E, por fim de tudo, então, eu trabalho com a minha análise multicritério para o diagnóstico da fragilidade ambiental emergente. De início, eu não tinha muita noção se eu utilizaria multicritério para diagnosticar uma potencialidade ou uma fragilidade. Porém, após o levantamento de campo, eu defini que seria diagnosticada a fragilidade ambiental emergente por perceber-se as fragilidades na questão dos corredores, fragmentação, de manchas, por conta da situação das APPs observada do leito do rio para a margem, né? Aqui eu tenho meu quadro com as datas, horários e os tipos de levantamentos, também a título de curiosidade e para comparação de futuros estudos, né? Primeiramente foi realizado, então, o levantamento aéreo. Ele foi feito com drone. Aqui eu localizei o percurso, né, com os pontos que foram levantados. Não foi coberto todo o território por conta do recurso próprio disponível, né? Então, esse tipo de levantamento foi muito eficiente, os resultados foram significativos, assim, foi esse o levantamento fluvial para o trabalho, né? Porém, é interessante que fosse um dia finalizado até o extremo do município e aumentasse a quantidade de pontos, porque acabou que nós definimos os pontos por áreas de maior altitude, onde a gente tivesse maior amplitude e maior diversidade de características, né, do território, para poder aproveitar o máximo possível com o menor número de pontos. O levantamento fluvial, então, ele foi realizado, também a ideia era realizar até o extremo aqui do município, porém a montante foi realizado na sua totalidade, né? E a jusante nós não conseguimos sinalizar, então foi feito só da área de influência direta até os 5 quilômetros, né, do raio de influência ali da usina, porque o percurso foi feito praticamente todo a pé, pelo leito do rio, carregando barco, porque o nível do rio estava muito baixo, né, então acabou que não conseguimos continuar com o levantamento, estava sendo muito demorado e acabava sendo perigoso, né, então também é um levantamento que foi super eficiente para esse tipo de trabalho, principalmente para o diagnóstico das fragilidades. E é interessante que fosse finalizado até para analisar essa questão aqui no extremo do município, o encontro das microbacias, né? O levantamento terrestre, então ele foi realizado no restante, né, do território, nessas áreas que elas não foram cobertas pelo levantamento de drone e nem pelo levantamento de barco, né, levantamento fluvial. Então, para conseguir finalizar o território, finalizar a caracterização das unidades e depois comparar. Ele sozinho, ele não faria, não cumpriria com a função que a gente, com o objetivo do trabalho. Ele sozinho não cumpriria, hoje a gente tem noção disso. Porém, juntamente com os levantamentos de drone, com a compreensão do levantamento fluvial, né, dessas dinâmicas da paisagem em diferentes perspectivas, ele foi satisfatório, né? E apresenta-se mais satisfatório, talvez, para analisar questões pontuais, pontos históricos,
edificações, talvez, né? Então, o levantamento terrestre, acredito que fosse mais eficiente para esse tipo de estudo. Análise multicritério, processo de hierarquia analítica. Ela foi aplicada, então, para o meu diagnóstico da FAI, em cima do método de Saatchi-Vargas, que faz o processo de hierarquia analítica, né? O método, ele funciona basicamente em 3 fases. A primeira fase, tu define um problema que tu quer resolver, né? A partir desse problema, tu define os critérios que vão contribuir na solução desse problema. Esse critério, ele vai ter classes e tu vais reclassificar essas classes a partir de notas, né? No meu caso, considerando a intensidade da fragilidade de cada classe. Posteriormente, então, a gente define essas prioridades em cima dentro de uma matriz e tu distribui os pesos, né, entre distribui os pesos entre os critérios conforme o seu grau de importância para a solução daquele problema. Então, essas notas, elas são dadas de 1 a 9, né, considerando o método de Saatchi-Vargas. Então, a partir daí, a gente estrutura a matriz comparativa pareada e vais analisando ao mesmo tempo a razão de consistência para ver se esses teus valores eles são compatíveis e se há uma veracidade, né, nesse teu resultado. Então, esses valores têm que variar de 0 a 0,10. Se for maior que isso, teu resultado não vai ser consistente, e se for menor que isso, também não. Então, tem que variar dentro desses valores. E aí, a gente tem algumas fórmulas e cálculos que são feitos, né, para avaliar essa veracidade. E no momento, então, que tu tens teu resultado entre esses valores, né, menor que 0,10, entre 0 e 0,10, então os teus pesos são satisfatórios e tu podes aplicar na tua expressão e lá no software, né, que tu estiver trabalhando, no meu caso, o ArcMap. Então, tu aplica essa fórmula considerando o critério e a nota que esse critério tem. Né? No caso aqui, psometria vezes o seu peso, né? Pedologia vezes o seu peso, mais atividade vezes o seu peso, uso da terra, o seu peso. E aí, por fim, então, tu vai gerar o teu mapa final, o teu mapa síntese da fragilidade aqui no caso, né? Através desses pesos estatísticos dados para cada critério. Então, aqui eu já inicio os meus resultados, né? Primeiro, a delimitação e caracterização das unidades de paisagem. Como eu falei eu acho que eu falei anteriormente, não lembro. Mas eu previamente defini essas minhas unidades de paisagem conforme os mapas que eu havia levantado das bases de dados. Com o levantamento de campo, então, eu pude ter uma melhor noção dos usos, né, da paisagem. E que algumas áreas, elas se encaixavam mais com a unidade X do que com a Y. Então, foi reajustado essa divisão, essa delimitação. Aí depois, né, eu considero como um parâmetro principal esse meu raio de 5 km para compreender como que foi essa transformação dentro da área de influência direta, né, por conta da influência da usina. Então, eu utilizo também a hypsometria, além do meu raio de influência direta, a hidrografia, o uso e cobertura do solo e o sistema viário. Resultaram-se, então, em 4 unidades de paisagem distintas, né? Essa unidade aqui, que é a unidade 1, ela é baseada no parâmetro, né, do raio de 5 km, considerando a usina como centroide. A unidade 2, ela é basicamente a matriz, né, da unidade 2 é a soja, agricultura, agropecuária. A minha unidade 3, ela tem um caráter mais natural, né, então é mais preservada. E a unidade 4, então, ela tem também agricultura dominando, e é a área que faz limite com a Argentina, faz fronteira com a Argentina. A partir daqui, então, aqui eu tenho os meus cortes longitudinal e transversal e longitudinal. Aqui eu defino, então, esse meu perfil, né, do território, conforme os usos, conforme está aqui na legenda. E aqui seria o lago da usina, tá? Aqui seria o rio Uruguai e todo o perfil longitudinal, então, do município, conforme seus usos. O corte também ajudou a definir, né, a questão da delimitação das unidades de paisagem, conforme dá para conferir aqui em cima. E aqui, então, apresenta-se as altitudes conforme as distâncias. Para finalizar, então, as unidades de paisagem, eu caracterizei, né, cada uma delas
conforme os levantamentos de campo. Então, aqui, cada foto está com o seu ponto certinho ali levantado. Que mais? Aqui é a paisagem ajusante, né? Aqui a paisagem amontante da usina, apontando as fragilidades e toda a estrutura, né, da paisagem. Aqui a paisagem ajusante, então, mostrando também toda a estrutura e as fragilidades apresentadas. Essa aqui é a unidade 2, então também estrutura e fragilidades, né? Que é uma região que fica praticamente toda a montante da usina, na área de influência indireta, né? Aqui eu tenho a minha unidade 3, que é que tem o caráter mais preservado, né? Ela tem características mais naturais, campo nativo, formações florestais. E aqui a minha unidade 4, então, ela se apresenta como predominância da agricultura e até no dia do levantamento o rio estava cheio, então alguns pontos a gente nem conseguiu chegar porque estava passando na estrada, né? Aqui a síntese, então, das características, né? Um quadro síntese de todas as unidades, as suas características, potencialidades, as fraquezas de cada unidade para serem direcionadas ações específicas para cada unidade. Depois já inicio a minha identificação dos critérios para o diagnóstico da FAI. Então, os meus critérios que eu defini para o meu problema foram hipossometria, pedologia, declividades, APPs múltiplos buffers, né, que são os buffers das APPs dos recursos hídricos. 30 metros eu considerei para dentro do município, os lajeados que passam dentro da sede. 50 metros, rios intermitentes e nascentes. E 100 metros, toda a área que não é de domínio do empreendimento, não é de domínio de responsabilidade do empreendimento, mas que fique ajusante da usina, né? Tanto o Rio Ijuí quanto o Rio Uruguai. E aí eu defini as notas, né, para cada classe, como menos frágil a mais frágil, de 0 a 10, conforme o método de Tricart, né? Aqui o meu mapa de hipossometria, os dados quantitativos, né, aqui as percentuais. Eu considero, para aplicar as notas, né, para atribuir as notas para essa classe, os estudos de Santos, Lousada e Eugênio, os quais eles propõem uma divisão proporcional, né, das notas, considerando a proporcionalidade do espaço entre as altitudes. Aqui o meu mapa de pedologia. Claro que ele é um mapa, ele não é tão detalhado, né? Seria um dos mapas que precisaria de um maior detalhe, considerando essas subclasses, subgrupos dos solos, né? Eu não tenho muito conhecimento disso, mas enfim, seria interessante para direcionar para cada unidade usos específicos, agricultura, enfim, né? Então, eu utilizo a classificação geral da Embrapa e estudos de Crepani para definir essas minhas notas para cada tipo de solo. Para as declividades, eu utilizo os estudos de Biase, né, para definir essas minhas, os tipos de, as limitações de cada declividade. Então, eu também dou as notas para a fragilidade de cada tipo de declividade, né, de 45, maior que 45% a fragilidade 10, então tem que ser conservada, preservada. E os múltiplos buffers, então, aqui eu tenho os meus dados quantitativos, né, considerando quanto de área do município tem esse tipo de APP. E eu utilizo, então, os estudos de Helms e Smith, como eu falei anteriormente, para criar esse mapa, né, confeccionar esse mapa. E a partir disso, então, eu defino as minhas notas de fragilidade. Maior fragilidade é aquela área que estiver mais próxima, então, do uso antrópico, né, da influência antrópica. Uso e cobertura do solo, então eu utilizo os estudos de Ian McHarg para classificar as minhas intensidades de fragilidade. Ele também estabelece as diferentes sensibilidades, né, no caso do McHarg, para os diferentes usos de solo. Aqui, então, a estruturação da minha matriz comparativa, né, matriz pareada, ela ficou com RC ficou com RC de 0,05, para a matriz de ordem 5, né, que são 5 classes. Os meus pesos finais foram esses. E aqui eu monto o meu quadro síntese, né, com os critérios, os mapas, as classes de cada critério, as notas para cada classe, os pesos finais e os percentuais. E aí eu monto a minha expressão final para ser aplicada. Eu apliquei no ArcMap 10.8 através do Map Álgebra, né, o qual gerou no final, né, meu mapa final, de fragilidade ambiental emergente do município.
Então, eu classifiquei conforme as instabilidades, conforme Tricard, né? O qual ele dá a intensidade da fragilidade. Muito instável, instável, ambiente de transição, estável ou muito estável. Então, aqui no mapa geral, aqui eu tenho meus percentuais, tá? Aqui no meu mapa geral, mais aproximado, percebe-se que as áreas mais instáveis, né, elas se localizam na unidade 2 ou na unidade 1, que são as áreas próximas da usina, né? Ou é área de influência direta ou é área de influência indireta. Claro que isso não posso, eu não posso dizer aqui que é totalmente influência da usina, né? Deveriam ser feitos novos estudos comparativos e afins. Mas elas se localizam dentro dessas áreas, então talvez seja uma hipótese para um doutorado, né? Enfim. Aqui eu tenho, então, a fragilidade ambiental de cada unidade, considerando, então, seus percentuais, as áreas em metro quadrado, né? E aqui as fotos que correspondem, então, a essas áreas. Então, percebe-se que as áreas mais instáveis são as áreas da PP. Então, esses mapas, eles conseguem direcionar, fazer com que a gestão possa direcionar ações para essas áreas em específico. A fragilidade ambiental da unidade 2, então dá para ver a fragilidade aqui das APPs e todas essas áreas aqui com a agricultura, elas se encontram instáveis também, né? E aqui dei como a área enxergada da terra para a água e da água para a margem, né, para a terra. Aqui é a minha unidade 13, então, que é a que tem mais características conservadas, tem uma que outra área, né, de APP com muito instáveis. A minha fragilidade da UP4, então dá para perceber que nas APPs, a princípio, as maiores áreas são na microbacia do rio, que corresponde ao rio Uruguai, né? Então, seria interessante, quando possível, né, que se finalizasse o levantamento do curso do rio, também do rio Uruguai, para a margem, para fazer essa análise, né, para fazer essa conferência. Aí, por fim, eu faço a minha triangulação desses resultados qualitativos e quantitativos para a elaboração de diretrizes para o município, né? Faço a elaboração de... Não sei, não vai dar tempo de eu ler todas aqui, mas, enfim, as principais, vamos dizer assim. Primeiramente, investir no levantamento e detalhamento, né, de dados. Então, detalhar os dados do município, georreferenciar os dados, né? Atualizar esses dados, porque, a princípio, nós estamos... alguns até foram utilizados aqui para o estudo, alguns não deu, porque eram dados de 2005, né, oferecidos pelo empreendimento. Eram georreferenciados, mas não eram atualizados. Então, há necessidade dessa atualização, de um detalhamento específico do território, né? E, a partir daí, iniciar, então, a caracterização, também é uma das principais sugestões aqui, criar uma equipe multidisciplinar, até que eu coloco aqui embaixo. A importância de uma equipe multidisciplinar na tomada de decisões, né? Biólogos, engenheiro ambiental, engenheiro civil, arquiteto urbanista, geógrafo, geólogo, enfim, todas as áreas, né? Para poder ter o maior detalhamento possível. Eu tenho normativas, diretrizes aqui também para as APPs, né? De uma forma que, primeiro eu sugiro que promover a conscientização da população, fazer com que a população entenda a função da APP, né? Porque hoje ainda ela é vista como um empecilho, né? Não posso... É como se ela bloqueasse o teu acesso ao rio, ou como se tu perdesse área com a APP. E, na verdade, não é isso. A função é totalmente outra, né? E, então, fazer com que a população entenda a função das APPs, né? Na manutenção da biodiversidade dos ecossistemas, que ela é algo positivo. E aí, depois, trazer questões, leis que incentivem, né, a preservação das APPs. Aqui eu trago as medidas, né, sugeridas, então, para aplicar nas APPs de uma forma que não gere conflito entre a gestão e a população, porque pode existir, né? Para áreas urbanizadas, eu também trago diretrizes. Para as áreas rurais, para a infraestrutura verde e azul, possibilidades, potencialidades a serem exploradas, né? As possibilidades, conectividades entre os corredores verdes e azuis. E essa equipe, né, como eu falei, a importância de ter uma equipe multidisciplinar para a tomada de decisões. Então, não é algo intuitivo, você tem os dados, tu tem um método eficiente aplicado e tu tens o teu diagnóstico preciso, né, os teus cenários montados.
Então, isso não é só replicável no município, como também em qualquer município ali do entorno, né, que tem as mesmas características ou que tenha sido impactado por uma usina, que é o que eu trago também aqui nas minhas considerações finais. Então, como considerações finais, a implantação da usina no município, ela trouxe consigo diversos impactos, né, tanto positivos quanto negativos, então a gente não pode ser extremista também de achar que foi só negativo ou de achar que foi só positivo, isso também se percebe dentro da comunidade, né, então deixar claro, ocorreram os positivos? Sim. Ocorreram os negativos? Sim. Então, o que nós vamos fazer agora para mitigar os negativos, né, para poder explorar dos positivos? Então, isso pode ser trabalhado de uma forma conjunta. O processo acelerado e antropizado da transformação, que se submeteu, né, à paisagem do município, elas refletem na sua configuração atual, assim como em suas potencialidades e fragilidades. Então, por isso que é importantíssimo que essa paisagem seja caracterizada, né, que ela seja compreendida, para ter um planejamento efetivo e assertivo. Não se basear somente em dados que eram uma previsão, né, de impactos. Vale ressaltar que o principal entrave da pesquisa foi a indisponibilidade de dados, né, mapeamentos detalhados. Não estou dizendo que não foi liberado para mim, porque todos os dados foram liberados, porém havia ausência mesmo. A maioria deles não dava para utilizar, porque não era já referenciado, não era detalhado, entendeu? Era muito antigo. Então, há essa necessidade hoje, acho que é a principal necessidade, né? No decorrer do desenvolvimento, então, ocorreram algumas adaptações e modificações por conta do recurso disponível, né, e por eu contar também com a ajuda de terceiros, então tinha a questão da disponibilidade, né, de todo mundo, de alguém poder me ajudar no dia. Aqui eu falo sobre a importância e efetividade dos levantamentos. Então, o levantamento aéreo foi crucial, porém o levantamento fluvial foi... não tenho como descrever aqui o levantamento fluvial, porque muitas áreas que, com o levantamento aéreo, com o próprio drone, que não chegou a uma altura de 500 metros, por exemplo, chegou a 150, né? Então, muitas áreas daria para identificar que era formação florestal consolidada, porém, pelo levantamento do rio, era só arbustos, ou era vegetação médio porte, ou enfim, né? E o levantamento fluvial foi muito efetivo para ter essa noção e até para analisar a potencialidade de uso do rio, né? Então tinha muito turista circulando de barco, enfim. O levantamento terrestre, assim como eu falei anteriormente, talvez seja eficiente sozinho para outro tipo de estudo, né? Aqui ele foi eficiente, mas no momento que foi comparado com os outros tipos de levantamentos. Então, para finalizar, o diagnóstico da FAI, através dos métodos, né, quantitativos, revelou a intensidade da fragilidade apresentada pela paisagem, e as áreas com maior intensidade foram na área de influência direta e também nem indireta, né, se for considerar a unidade 2. E principalmente, né, e justamente na região a montante da barragem. Esse diagnóstico, então, ele possibilita a gestão municipal direcionar, talvez monitorar também, né, e aplicar medidas mitigadoras que possam recuperar essas áreas degradadas e promover a preservação de áreas passíveis também de degradação. Alerta sobre a necessidade da elaboração de um planejamento ecológico para a paisagem do município. Então, pela eficiência desses métodos, destaca-se a oportunidade de diagnósticos relativos a essas potencialidades e outras tipologias também de fragilidades, né? Não só a nível territorial, como eu falei, primeiro nível territorial, depois tu consegue analisar de uma forma micro, né? E direcionando para uma escala urbana, por exemplo. Então, a replicação desses métodos, então, ela se apresenta como uma metodologia eficiente para a elaboração do planejamento ecológico da paisagem do município, assim como, posteriormente, na revisão do plano diretor do município, né? Através dos diagnósticos precisos. Então, conclui-se que a metodologia dessa pesquisa ela possa ser replicada nos demais municípios que foram impactados pela implantação de UHEs, principalmente nos que tenham características semelhantes, né, de pequeno porte, onde a execução para a identificação das UPs considerem a área de influência direta como um dos parâmetros delimitadores e para a caracterização sejam realizados levantamentos de campo de diferentes tipologias e perspectivas. E, por fim, entende-se, então, que o trabalho ele possa colaborar de forma
ativa nas tomadas de decisão a nível do planejamento da paisagem de Roque Gonzalez e com as diretrizes aplicadas possa suprir as demandas diagnosticadas, convertendo-as em resultados significativos a curto e longo prazo. Aqui, antes de finalizar, ainda que vai sobrar uns minutinhos, eu quero mostrar para vocês a imagem 360, né, pelo drone. Essa aqui foi através de um colega meu, que trabalha, né, com esse tipo de levantamento. Então, aqui foram levantadas, né, foi levantada essa área que apresentou maior fragilidade ambiental. Então, aqui é a sede do município, aqui é o acesso, né, trevo de acesso, sede do município. Aqui se tem a prainha municipal. Aqui o rio foi desviado, né, casa de força. Aqui a barragem. Aqui se tem as áreas, então, algumas áreas fragmentadas, dos corredores fragmentados, né? Que, como eu pude falar para vocês, aqui é a ponte, ó, de acesso também, que liga São Luís Gonzaga. Algumas áreas, como aqui, aparentam ser áreas com vegetação densa, né, consolidada, mas não, é só uma vegetação rasteira. E aqui, então, se localiza as áreas com maior intensidade de fragilidade, né? E até dá para ver a questão da expansão da agricultura aqui nessa área, né? Produção da soja, mais especificamente. E aqui, então, áreas com corredores interrompidos. Essa área aqui também está toda praticamente sem APP, mas enfim. Aqui o levantamento foi todo feito a montante foi todo feito, né, pelo rio. E aqui, então, as unidades mais frágeis, né, com maior intensidade de fragilidade. E agora, então, finalizando, as minhas referências. E aqui as fichas, né? Aqui a ficha passada limpa e aqui é utilizada no levantamento. E muito obrigada pela atenção e a todos envolvidos, né? Alguns colaboraram com fotos, outros que participaram dos levantamentos. E é isso.